Sabia que quem criou Wall Street foram holandeses judeus que vieram de Recife? Essa infraestrutura, ela pode criar muito caso de uso que vai impactar positivamente na vida do dia a dia das pessoas. É muito relevante o que a gente está vivendo, esse momento histórico aqui no Brasil, né? Dado que o Banco Central acabou de soltar a nova regulamentação, que vai, né, vai ser efetivada a partir de fevereiro do ano que vem. Sofia Duisberg, CEO da Conduit Brasil, saiu de Wall Street para revolucionar o mercado de pagamentos. E realmente entregaram, né, a promessa de soltar a regulação até, eles falaram, né, entre outubro e novembro. E realmente, assim, acho que muita gente não achava que ia acontecer. E olha, e aconteceu. A gente realmente vê a stablecoin, né, fazendo o que o Pix fez no Brasil, mas de forma global. Então, imagina, criar um Pix global usando essa tecnologia, certo? Como é que você faz para comunicar o Pix com o sistema SEPA na Europa, certo? São linguagens totalmente diferentes, feitas por sistemas bancários totalmente diferentes, né? Ei, pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint e pela Sicredi. Eu sou a Mariana Maria, editora do Future of Money, e a minha convidada de hoje é a Sofia Duisberg, CEO da Conduit Brasil. Oi, Mari, obrigada, muito obrigada pelo convite. Future Money também. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Sofia, tocando a operação da Conduit aqui no Brasil. A Conduit, brevemente, a gente é uma infraestrutura para empresas que querem fazer pagamentos globais, alavancando da eficiência e tecnologia das stablecoins. Então, a gente ajuda empresas no mundo todo a executarem pagamentos globais de forma muito mais eficiente, prática, mais barata e rápida. Então, é isso o nosso foco. Muito feliz de estar aqui. Eu também tô muito feliz que você tá aqui, né? Tirou um tempinho para falar com a gente. Para quem acompanha aqui o nosso canal no YouTube, que a gente faz o Future of Money, já deve te conhecer, né? Porque você teve lá no nosso evento especial Dólar Digital só pra gente falar sobre stablecoins. O painel nosso completo também tá aqui no YouTube, então quem quiser assistir, só voltar lá. Mas hoje a gente também tem um monte de assunto para falar, porque né, você tá aqui agora com exclusividade só pra gente botar o papo em dia, e também pra quem não te conhece, a gente vai falar um pouco mais, né? Eu gosto muito de apresentar aqui o convidado pra quem tá ouvindo também criar esse vínculo e entender a importância dos outros assuntos que a gente vai falar muito sobre stablecoins aqui nesse episódio ainda. Então, primeiro é a clássica pergunta, né? A gente vai falar um pouco de carreira. Você tem uma carreira ali brilhante, se me permite falar, né? Então, vamos falar um pouco de carreira. Você estava no mercado tradicional, lá no Goldman Sachs, e agora está na Conduit, blockchain e tudo mais. São mundos meio diferentes, né? Então, me conta um pouco da sua trajetória. Fez faculdade fora, né? Foi para o Goldman. Como é que tudo isso aconteceu? E depois, como é que teve essa virada de chave na sua vida para stablecoins, blockchain? Perfeito, claro, um prazer. Bom, então, como você bem falou, eu estudei finanças na universidade lá nos Estados Unidos. Eu estudei na Universidade de Miami, na Flórida. E então, no segundo verão da faculdade, eu já fiz um estágio na Goldman, lá no escritório de Miami. Eles têm um escritório na parte de private wealth, então, basicamente, investindo patrimônio de pessoas físicas, né, o que chamam de high net worth individuals. Então, eu fiz lá esse estágio de verão, que chamam nos Estados Unidos, no meu segundo e terceiro ano, e aí eles me chamaram para realmente trabalhar full-time quando eu me formei em 2016, lá em Miami. Então, eu iniciei minha carreira na Goldman Sachs, em Miami, na equipe de Private Wealth. A equipe era, na verdade, de brasileiros, então era uma equipe brasileira. Eu saí muito nova do Brasil, Mari. Eu saí daqui, sou de Recife, né? Muita gente acha que eu sou gringa, mas eu sou de O Recife. sotaque não é gringo, o sotaque é de Exato, Recife. é uma mistura do Recife com o inglês, mas que eu tinha 15 anos, né? Então, eu fui morar fora, aí eu recebi várias bolsas, oportunidades, então eu acabei fazendo high school, então escola e faculdade, e aí entrei na Goldman, só que eu sempre tive essa saudade do Brasil, né? Então,
entrar numa empresa americana, num banco americano, trabalhando para uma equipe brasileira foi muito gratificante ter essa conexão diária, né? Então, falava diariamente português, não só com a minha equipe, Uhum. mas com os clientes. Então, isso foi bem legal, de sempre ter o Brasil ali Os brasileiros próximo. dominando ali. Totalmente. E então, eu passei 2 anos trabalhando na equipe do Brasil em Miami, né? Então, cuidando do que a gente fala dos investimentos offshore. Então, clientes brasileiros que querem investir lá fora, certo? Então, a gente criava todo um portfólio de investimento para o cliente com ativos internacionais, né? Então, a ideia é o brasileiro que quer ter uma parte do patrimônio aqui, mas também, geralmente, você quer diversificar seu portfólio, né? Então, você mandava também uma parte lá e a gente cuidava disso. Então, foi aí que eu comecei minha carreira como analista, passei 2 anos em Miami, depois eu pedi transferência para Nova York, especialmente, né, estando no mercado financeiro, Sim. Estados Unidos, era o Nova meu York é o objetivo. coração ali do mercado financeiro norte-americano, às vezes até do mundo, né? Totalmente, Wall Street. E só um fun fact, sabia que quem criou Wall Street foram holandeses judeus que vieram de Recife. Meu Deus! Isso é algo que depois dei uma olhada aí, mas assim, tem uma conexão de Recife com Wall Street, mas bom, depois a gente fala sobre isso. Então eu fui e aí me mudei para Nova York, né, com a Goldman, transferi, fui trabalhar lá numa equipe que aí o foco realmente eram clientes onshore, né, clientes americanos mesmo. Então foi muito legal para mim, porque eu aprendi não só a lidar com investimento offshore, mas também com investimento local, para residentes americanos, que as estratégias eram totalmente outras. Você tinha que considerar muito questão tributária, então estratégias que tinham eficiência tributária. Então, bom, resumindo, passei 4 anos ali em Nova York, na Goldman, então, né, cheguei um total a 6 anos de carreira na Goldman. Foi incrível, assim, foi assim, a melhor escola para mim. Eu tenho relacionamento, o meu mentor até hoje é o meu ex-chefe da época de Miami, o Rafa. Então, assim, sempre, né, consegui manter esse vínculo. E aí foi mais uma mudança pessoal de querer entrar no mundo de tecnologia, né? Assim, isso foi Você já realmente... conhecia, já tinha alguma afinidade ou você só pulou de cabeça? Pulei de cabeça, sinceramente falando, assim, foi muito de, né, beleza, aqui, oportunidade no mundo financeiro já, né, cheguei onde eu queria chegar, mas agora eu falei, tá bom, eu quero agora entrar no mundo tech, como eu faço isso? E aí foi quando eu decidi, na verdade, dar uma pausa, então eu saí, eu pedi, né, para sair da Goldman, fechei lá meu capítulo, e aí falei, agora eu vou fazer um sabático para tentar entender onde eu ia nesse mundo de tecnologia, que é muito vasto, né? No Uhum. final do dia, era Precisa ter um muito... respiro ali também, né? Mercado Exatamente. financeiro e Depois disso tecnologia é aí, né? pesado. Pois é. Então, bom, eu falei, tá bom, vamos lá, eu vou dar um tempo. E é tão importante, às vezes, assim, na vida, você dar um passo, né, para trás e respirar e Sim. refletir onde você quer ir, qual é o seu propósito. Então, eu dei esse tempo, assim, para realmente conseguir refletir mais. E aí foi quando, nesse tempo, realmente, assim, né, tirei um momento, claro, mais de férias, mas ao mesmo tempo eu ia muito para conferências de tecnologia, né? Eu falei, vou ver o que esse mercado tá falando. E foi aí que eu fui picada pelo bichinho que todos nós do Sim. mercado conhecemos. E realmente foi isso, assim, em uma das palestras E lá. isso foi em que ano, só pra gente ter uma ideia? Isso foi em 2022. Uhum. 2022, eu saí da Goldman em março, Uhum. então eu tirei esses 6 meses, mais ou menos, né, pra buscar. Então, era muito de assim, onde é que a vida tá me levando? Eu tenho muitas amigas que estão no mundo, muitas amigas que estão em fundos de VC, Uhum. inclusive aqui em São Paulo. Então, falava, se tiver algum evento, me chama, eu quero ir para ver, escutar os painéis, o que é que as pessoas estão falando, né? O próprio evento que Sim. vocês fizeram é tão legal, porque você escuta as tendências, escuta quem tá operando. Então, foi isso. Eu me joguei, fui lá, sem conhecer ninguém. E aí, comecei a ouvir mais sobre cripto. Já ouvia muito, até para dar um Uhum. contexto, assim, quando eu estava na Goldman, vinha muito pedido de cliente, na época, assim, falando, é isso antes de 2022. Sofia, um cliente meu, tenho aqui um investimento em Bitcoin, eu quero colocar aí com vocês.
Eu E chegava não pro tinha essa compliance. possibilidade. Imagina, na época. Hoje tá outro, né? Aham. Com o Genius Act, mas assim, o compliance na época era assim, Sofia nem Uhum, fala assim, era uma palavra proibida, uhum, cripto, né, tudo relacionado. Então, assim, então, sinceramente, eu nunca fui tão a fundo, né, nem uhum. pessoalmente. E aí, quando eu saí, foi quando eu comecei a realmente me jogar mais, e aí comecei a ouvir. Eu sempre amava muito o tema de DeFi, né? Finanças descentralizadas. Por quê? Vindo desse mercado, claro que eu via muito das ineficiências Sim. que, né, existem ou existiam. Então era, uau, tem agora uma tecnologia que pode fazer mais eficiente. Então me chamou muito a atenção. E aí foi quando eu decidi, eu quero entrar nisso, mas como, né? Em que tipo de empresa ou qual projeto, como eu vou fazer? E eu realmente não tinha nenhuma experiência do mercado, né, até esse momento. E só lembrando que esse ano foi o ano bearish. É, Ah, para quem tá exato. ouvindo, inclusive, só recapitulando um pouco, 2022 foi um ano, assim, que a gente teve, assim, muita coisa em 2021, estava bombando, estava todo mundo achando que ia ficar rico, que ia ser uma coisa incrível, NFTs, metaverso, e aí, Boa. em 2022, começou ali algumas empresas quebrando, alguns projetos, e mais lá para o final do ano foi a cereja do bolo, FTX, que inclusive a gente já até gravou um podcast agora com um dos únicos funcionários da FTX do Brasil, que ele estava no meio do furacão quando tudo aquilo aconteceu. Então, quem estiver ouvindo e tiver interesse também pode acessar esse outro episódio. Mas, realmente, estava ali no olho do furacão. E isso não foi o suficiente para te desanimar, porque olha, eu comecei em cripto em 2021, né, justamente aqui na Exame, fazendo essa cobertura e tudo mais. Tive que também aprender fazendo, porque eu não conhecia nada. E em 2022 fazia pouco mais de um ano ali que eu estava aqui, e eu pensei: "Gente, isso vai acabar", né. Você não pensou isso? Catástrofe. Então, ótima pergunta. E aí, o que que acontece? Para mim, uma vez que eu realmente, né, me interessei e fui estudar, eu realmente fui muito do lado da blockchain, certo? Então, assim, da tecnologia que, né, com esse ethos de descentralização, remoção de participantes desnecessários para criar um fluxo mais eficiente. E aí você começava a escutar casos de usos, por exemplo, de identidade on-chain. Então, assim, se você pensa, assim, na prática, né, assim, a gente imagina que hoje para viajar você precisa de algo físico, que é o passaporte, Uhum. que se você pensa que algo não é tão prático ou inovador, né? Então, quando eu via esses casos de usos, e até fora do mundo de finanças, começaram realmente a me interessar. Eu falei, peraí, então, essa infraestrutura, ela pode criar muito caso de uso que vai impactar positivamente na vida do dia a dia das pessoas. Então, foi aí que, para mim, né, por mais que foi um ano complexo, muito mais na parte de investimento Sim. e para mim era assim, qualquer nova tecnologia, né, a gente viu no tech bubble dos 2000, então assim, é normal, né, você tem uma nova tecnologia, são criados novos projetos, alguns funcionam, outros não. Então, ao invés de eu olhar, assim, realmente naquela poluição, né, do que estava acontecendo, eu realmente tentei ir mais a fundo peraí, então essa tecnologia, acho que tem algo aqui muito, muito impactante. Ainda, claro, a gente precisa de momento para provar e criar casos de usos reais, mas, assim, eu realmente acreditei. Assim, para mim não foi nem uma dúvida, Uhum. foi de cabeça. E aí, claro, né, eu não tinha experiência, então, primeiro que todas as empresas estavam demitindo, estavam tendo layoff, então, assim, estava um momento difícil de contratação. Então, foi quando eu entrei num projeto de Web3, certo? Assim, eu via toda semana para aprender mais, chama Web3 Academy, que é um podcast de 2 americanos, que eles falavam semanalmente de vários temas de Web3, né? Desde a tokens, a NFT na época, tokenização, tudo.
Então, eu gostava muito, e aí eles, num dos podcasts, né, como assim o nosso, falaram, pessoal, a gente vai criar aqui uma comunidade, a gente quer criar uma DAO, quem quiser participar só entra lá no Discord. Então, eu fui, né, eu tava no meu período com tempo, eu falei, beleza, entrei lá no Discord, comecei a participar, comecei a criar todo o projeto lá com eles, foi muito legal, porque foi assim, eu entrei de não ter nenhuma experiência para realmente mão na massa, né, agora vamos entender como é que eu faço meu wallet, como é que eu faço transferência, como é que eu faço mint, burn. Então, tudo que, assim, eram conceitos, eu comecei a realmente, na prática, para algo que era um projeto que, basicamente, você não tinha remuneração, né? Você ganhava o token, que é a ideia da DAO. Você ganhava um token e aí, né, sendo bem sucedido no futuro, você tinha como se fosse equity. Uma participação ali. Exatamente. Então, bom, comecei aí e aí, paralelamente, eu falei, tá bom, então quero também entrar no mercado realmente de trabalho aqui nisso. Não conhecia ninguém do mercado. E aí, conversei com meus ex-chefes da Goldman e falei, me conecta com alguém que vocês conhecem aqui. E imagina, a primeira reação dos meus chefes, Sofia, como assim? Você tá louca? Exato! Você vai fazer o quê trabalhando nesse mundo cripto? De verdade? Eu não confio em mim, é algo, é o futuro, eu realmente acredito. Tá bom. Então tá. E aí, a partir deles, eles me conectaram com uma pessoa do Itaú, que tocava internamente lá uma mesa. Me conectaram. Então, essa pessoa me conectou com a pessoa do FTX na época. Ai, meu Deus. Sim, então olha assim, o perigo. E, na verdade, ele que me abriu muitas portas. Agradeço até hoje, o Antônio. Ele me conectou com o Jorge, que é o head da Fireblocks para América Latina. E a Fireblocks estava contratando alguém para entrar na empresa e cuidar da parte da América Latina. Então, entrevistei. E essa parte mais interessante. Ele me liga, isso é em novembro, tá? Então, assim, eu passei por um período de várias entrevistas com algumas empresas, finalmente cheguei na Fireblocks. Ele me ligou falando, Sofia, a gente, né, vai fazer a oferta, só estamos esperando finalizar umas coisas e já mando nos próximos dias. Mari, o que acontece no próximo dia? FTX. Ai, meu Deus. Quebrou. Ou seja, chacoalhou o mercado completamente, né? Então, aí, já estava um ano difícil. Então, isso aconteceu, foi... Você pensou, meu Deus, o emprego que eu nem arrumei ainda já era. E aí, exatamente, assim, o Jorge me liga e fala, Sofia, então, como você já sabe, aconteceu isso, a empresa congelou contratação. Então, assim, a gente não consegue dar uma oferta. Porém, eu não sei se você tem sorte ou não, mas o fundador e CEO da Fireblocks está vindo para São Paulo próxima semana e ele vai conversar com você. E aí a gente vê a partir daí. E aí, né, uma nota, né, nesse meio tempo eu estava estudando muito sobre a Fireblocks e imagino, né, você já conhece bem, mas eles são assim, os craques de cybersecurity. Sim. Então, assim, que vem da unidade lá. Então, eu realmente comecei a virar fã do fundador, de realmente falar assim, putz, né, que legal, como, né, eles trouxeram toda essa bagagem de cybersecurity para o mundo digital e realmente criar uma plataforma muito segura. Então, assim, para mim foi, na verdade, uma sorte de poder conhecer essa pessoa pessoalmente. Então, foi isso. Ele veio para São Paulo, a gente se conheceu, teve uma entrevista, uma das entrevistas mais difíceis da minha vida, mas graças a Deus deu tudo certo. Eles, né, conseguiram aprovar a exceção e aí foi quando eu entrei no mercado, te respondendo, longa história, mas foi aí que eu realmente entrei oficialmente, né, no mercado, entrei na Fireblocks. Isso foi no final de 2022, quase no comecinho, acho que oficialmente não, eu comecei em janeiro de 2023. E aí, comecei minha carreira no mercado aqui, né, na Fireblocks, cuidando da parte da América Latina. Foi uma experiência incrível, assim, porque realmente é a base de muitos projetos, muitas empresas. E aí, passei 2 anos na Fireblocks e foi quando o fundador e CEO da Conduit, que é onde eu estou hoje, me chamou para realmente vir entrar na empresa e cuidar da operação da Conduit no Brasil. E aí eu falo assim, para mim, né, pessoalmente, a Conduit, que aí agora a gente pode entrar mais um pouco o que é que a gente faz, mas é realmente uma fusão dessas minhas 2 experiências, né, de trazer essa nova tecnologia digital
para casos de usos tradicionais. Então, assim, hoje a gente ajuda empresas de pagamento tradicionais que querem fazer um pagamento em Singapura ou na Europa, mas querem alavancar da eficiência dessa tecnologia. Então, assim, eu sempre falo, né? Agora eu juntei os dois mundos de finança tradicional e ativos digitais agora para implementar o que a Conduit faz hoje e o nosso produto. Certo. Não, muita história. Senta que lá vem história, né? Mas assim, realmente, muita sorte, mas também, querendo ou não, você era a pessoa qualificada para justamente juntar esses dois mundos, que é isso que a gente vai falar agora também nesse episódio. A gente tem muito assunto para falar, mas falando um pouco sobre toda essa questão de como o blockchain pode melhorar ali algumas ineficiências do mercado financeiro, também tem aquele ponto que você até mencionou, que era isso, né? Em bancos como o Goldman, e com certeza não só o Goldman, Bitcoin, blockchain era uma palavra proibida por muito tempo. Querendo ou não, também é uma classe de ativos, uma tecnologia muito nova, né? Ali, Bitcoin, o white paper estava fazendo 16 anos, agora há pouco a gente tem ali ativos no mercado financeiro Décadas. centenários Uhum. ali. Então, é super compreensível ali essa resistência no começo, mas agora a gente está vendo um movimento que é muito interessante e que as stablecoins também são bem protagonistas disso, que é essa institucionalização ali de blockchain, né? Porque muitas empresas, muitos bancos que tinham ali uma resistência a Bitcoin como investimento podem se interessar ali pelos benefícios das stablecoins. Então, eu quero que você me fale um pouquinho sobre isso, sobre o que vocês têm feito em Conduit e como que você está enxergando também essa mudança nos últimos anos, principalmente sendo uma pessoa vindo do mercado tradicional. Perfeito, maravilha. Bom, a gente pode olhar de uma maneira global, mas também é muito relevante o que a gente está vivendo esse momento histórico aqui no Brasil, né? Dado que o Banco Central acabou de soltar a nova regulamentação, que vai, né, vai ser efetivada a partir de fevereiro do ano que vem. Então, assim, realmente a gente vê, para mim, especialmente, né, vindo desse background Fireblocks, que lá eu vi muitos projetos de vários casos de usos, desde a NFT, a tokenização, a exchange. Então, assim, realmente, hoje já está provado que caso de uso de pagamentos é um caso de uso real, né, do mercado financeiro tradicional que a stablecoin consegue fazer muito mais eficiente. Assim, isso não é mais o futuro, não é mais uma aposta, é o presente, né? A gente realmente vê isso de maneira global, empresas que oferecem esse tipo de produto, né, sendo comprada por grandes players tradicionais, como a gente viu o Stripe comprando a Bridge. Então, assim, realmente é algo do presente e realmente isso que você falou, acho que assim, é muito de... Hoje o mercado tradicional financeiro, ele já entendeu, né? E eu acho que é muito de eles estão também tentando entrar de alguma forma, claro, assim, acho que a ideia aqui é entrar de forma compliant, de forma, né, que não haja nenhum risco seja da transação ou de AML, né, PDL, o que seja. Então, assim, o ponto é, quando a gente vê, olha, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que eles, né, ano passado era muito, cripto, não, 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 e aí entra o Trump, e aí a gente viu esse ano o Genius Act, então, basicamente, para regular o emissor de stablecoin. Então, assim, isso é algo que, né, realmente foi um stamp, um carimbo, que é uma tecnologia que está por aqui. Esse caso de uso de emissão de stablecoin é real, vamos regular esses players. Então, assim, olhando, né, lá, isso foi algo realmente muito, muito relevante para o mercado. E, claro, isso contagia mercados, né, regionais também. Paralelamente, aqui no Brasil, a gente vê, né, o Banco Central já entendeu há muito tempo, né, que esse era um mercado que estava operando com muito volume e, por isso, abriram a consulta pública para entender do mercado, aprender do mercado e também conseguir ter essa troca. Isso, para mim, é tão incrível, né, essa abertura do Banco Central do Brasil. E um pouco, né, o que eles fizeram com as bets, no sentido de, né, um mercado que já está operando, e aí isso é complexo, né, assim, até, né, vamos, Uhum. pô, que legal que
eles estão abertos a lidar com esse grande, não problema, né, mas uma complexidade de regular algo que já está acontecendo, assim, se você pensa, não é algo simples, né, e fizeram e realmente entregaram, né, a promessa de soltar a regulação até, eles falaram, né, entre outubro e novembro, e realmente, assim, acho que muita gente, não achava que ia Uhum. acontecer, e olha, e aconteceu. Então, assim, eu acho que, de novo, ainda mais outra vez um carimbo que é um mercado que existe, é um mercado que está aqui para inovar, não está aqui para fazer coisa irregular, né? Infelizmente, ainda tem muito essa imagem, não, cripto, stablecoin, né, para fazer coisa errada. Não, na verdade, não. É uma tecnologia nova que traz muita eficiência, por isso que o Banco Central vai regular. Então, assim, é muito agora a gente está vivendo num momento que, né, ainda mais, né, a gente estava no evento recentemente, teve o evento da Abracan, com todas as associadas, né, de câmbio tradicionais, bancos, que agora, que também já vão entrar na regulação, né, então assim, agora eles entendem que, ok, como é que a gente faz para também operar? Como é que a gente faz no dia a dia? Então, assim, acho que agora, especialmente o ano que vem, a gente vai ver realmente essa transição, né, de mudança de institucional entrando, então bancos entrando, que isso para a gente é muito positivo, porque é trazer liquidez para o nosso mercado e trazer ainda mais casos de usos para, no final do dia, ajudar a pessoa física na ponta. Então, assim, super positivo e ainda mais vendo essa fusão dos dois mundos, ainda mais agora com as regulações, não só aqui como lá fora. Muito bom. E justamente, acho que você falou que é o ponto da Conduit, é justamente facilitar essas transações. Então, vamos falar do cenário atual, né? A gente já falou um pouco sobre isso ali, né? Para quem não assistiu o nosso painel, novamente, vou recomendar. Mas, para quem está aqui, caiu de cabeça e quer entender um pouco mais sobre o papel das stablecoins para facilitar ali essa transação, né? E acho que, assim, muita gente, quem viajou já para fora, já deve até saber da dificuldade que é, né, você conseguir gastar o seu próprio dinheiro fora do país sem ter toda aquela complicação ali de ter que ou trocar o dinheiro ou fazer um outro cartão e tudo mais. Então, vamos falar um pouco sobre isso, comentar um pouco sobre esse cenário e como que as stablecoins podem melhorar isso. Inclusive, né, vou te classificar aqui que você é uma especialista em falar como funciona o Swift, né? Para quem não sabe, não é a Taylor Swift. Então, vamos falar sobre como stablecoins podem vir ali Facilita. para revolucionar isso. Perfeito. Maravilha. Então, bom, a gente realmente vê a stablecoin, né, fazendo o que o Pix fez no Brasil, mas de forma global. Então, imagina, criar um Pix global usando essa tecnologia, certo? E aí, vamos primeiro olhar um pouco do cenário hoje, né? Como é que funciona pagamentos locais e globais? Então, como a gente conhece, todo mundo conhece muito bem aqui, o Pix, né, é um pagamento usado aqui regionalmente, instantâneo, funciona super bem, você consegue enviar, né, Uhum. não só para CPF, CNPJ, então assim. Eu tenho certeza que a maioria que está ouvindo o nosso episódio já nem lembra mais como é que era não um- ter o Pix, né? É o Exato, um TED. pesadelo nosso a gente não Exato, ter o Pix mais. exatamente. Então, da mesma forma que existe o Pix aqui no Brasil, existe uma forma similar de um sistema de pagamento local, como o SEPA na Europa, né? Então, a Europa, onde não só, né? Então, todos os países da União Europeia, eles conseguem fazer transferência entre eles, localmente, dentro da Europa, usando o SEPA. No México, tem um sistema parecido, chama SPEI. Então, um ponto aqui é, sistemas de pagamento funcionam muito bem regionalmente, né? Então, cada país hoje, a maioria já tem algum sistema que funciona muito bem. Perfeito. O problema é o seguinte: como você faz a linguagem que o Brasil usa para o Pix e a linguagem dos bancos locais aqui no Brasil é uma, certo? Mas e aí, como é que você faz para comunicar o Pix com o sistema SEPA na Europa, certo? São linguagens totalmente diferentes, feitas por sistemas bancários totalmente diferentes, né? Então, aqui que realmente nasce o grande problema
de transações globais, que são sistemas de pagamentos financeiros que não falam a mesma linguagem, certo? Então, esse é o problema hoje. Em 1973, o SWIFT foi criado, certo? O que é o SWIFT? O SWIFT, na verdade, é um sistema de mensagem onde bancos conseguem se comunicar para, assim, fazer uma transferência entre eles. Então, te dar um exemplo. Imagina você, né, quer fazer um pagamento para um hotel que você vai ficar na sua viagem em Singapura, certo? Dando um exemplo. O que acontece? Você vai aqui no seu banco local, você vai dar real, né? Vai fazer o pagamento em real. O banco local brasileiro, ele muito provavelmente não tem uma conexão direta com o banco em Singapura. O que ele tem? Ele tem bancos parceiros ou intermediários, que a gente chama, certo? Então, o banco aqui no Brasil, ele vai fazer essa comunicação através do SWIFT, né? Então, cada banco... realmente, o SWIFT é um sistema usado por todos os bancos, então é um sistema global de comunicação. Então, ele vai mandar a mensagem para o banco intermediário, que provavelmente vai estar na Europa, né? Então, imagina, o banco aqui do Brasil tem uma parceria com o banco na Europa, ele vai mandar lá a mensagem e vai fazer, né, essa primeira parte do trajeto do dinheiro. E como é que funciona essa mensagem? É basicamente ele falar assim, olha, Banco da Europa, preciso te mandar tanto aqui da Mais ou Sofia? menos isso. São códigos, certo? Então, você vai lá, tem um sistema... Eu fazia muito isso, né? Na Goldman, às vezes eu tinha que fazer transferências e, basicamente, você abre lá e aí você coloca o código de recebimento, o código final, o valor do dinheiro, informações sobre o pagamento. Então, assim, você registra tudo lá e essa mensagem chega no próximo banco. E aí, isso vai ser feito, geralmente, para um pagamento em Singapura, vão ter que ter vários intermediários no meio, certo? Que vai estar passando, até que chega lá na ponta, certo? E aí o seu pagamento vai ter chegado lá no banco em Singapura. Então, o problema aqui é o quê? A quantidade de intermediários necessários no caminho. Então, imagina, se eu aqui no Brasil mandei a mensagem, mas veio um código errado. Então, simplesmente a mensagem já vai chegar de maneira estranha no próximo. Ou, não, fiz tudo ok, mas os próximos e próximos... Então, assim, o ponto é, demora muito. Tem tanto intermediário que a mensagem, às vezes, né, chega de errada. forma... Exatamente. Então, isso assim, falando de forma resumida, tem vários siglas que chama NOTROS, SOTROS, que são linguagens do banco e como eles se comunicam, mas o ponto é, intermediários no caminho, o que acontece? Causando fricção, cada intermediário vai cobrar o seu custo, certo? Porque aqui, né, ninguém vai fazer a transferência sem cobrar nada. Então, assim, imagina a quantidade de fricção, não tem transparência, porque nem sempre você vai saber onde exatamente, em qual banco o dinheiro tá. Então, né, toda essa questão de visibilidade, previsibilidade. Então, assim, causando uma experiência bem arcaica para o usuário final, para você, né? Porque quem já não ligou para o banco falando, eu mandei o SWIFT, já faz uma semana e o banco destinatário não recebeu ainda. E, infelizmente, às vezes, até o banco que envia não tem realmente transparência onde está, né? Por ter tantos intermediários no meio. Bom, isso tudo só para explicar que esse é o sistema de pagamentos globais hoje, usando o SWIFT, que foi inventado em 1973. Quando nasce a stablecoin, certo? E aí só, né? A stablecoin, então, basicamente, é uma moeda digital, né? O nome próprio diz, stablecoin. Então, uma moeda estável, geralmente é atrelado a uma moeda estável, né? Então, assim, as maiores, como sabemos, é o dólar, tem stablecoin de euro também. Então, aqui o ponto é criar digamos, um token digital que basicamente tenha atrelação 1 a 1. Então, assim, se eu tenho uma stablecoin de dólar, eu vou ter $1, né? Essa é a ideia do conceito de stablecoin. Só que o ponto é, como a stablecoin ela é feita on-chain, né, na blockchain, basicamente ele agora cria essa ponte, certo? Entre o mundo tradicional, a moeda local, e o mundo digital. O que acontece? Então,
Em vez de você agora, né, ter que passar por todos esses intermediários, você ainda assim precisa o banco original, porque, né, aqui a gente ainda vai pagar em real, a gente ainda quer receber real. Então, a ideia é, você vai mandar real para o seu banco, né? E aí, o que que acontece? A Conduit é isso que a gente faz, né? Então, agora entrando um pouco no que a gente oferece como produto. Então, a Conduit basicamente é uma plataforma, certo? Onde ela faz toda a orquestração de recebimento de moeda local, colocação da moeda local numa stablecoin, né? Que a gente fala de stablecoin sanduíche, porque é um sanduíche. A stablecoin está no meio e as duas moedas locais em ponta a ponta. E da stablecoin para a moeda final. Então, aqui, basicamente, o que que a stablecoin fez? A stablecoin simplesmente removeu toda a necessidade daqueles intermediários no meio do caminho, certo? Então, assim, você simplesmente conecta o banco original do banco destinatário. O que que isso resulta? Não há mais fricção, certo? Porque agora você, né, e justamente a Conduit ela abstrai isso. A gente recebe o real, a gente coloca na rede e depois manda o pagamento lá na sua conta de banco em Singapura. E aqui você, então, né, tem totalmente transparência do caminho, porque eu sei que eu recebi aqui, eu sei que eu coloquei na rede, eu sei que eu tô fazendo pagamento na ponta. Você tem agora de dias para quase basicamente instantâneo, né? Então, hoje uma transação, você me dá real, eu consigo fazer o pagamento instantaneamente na Europa. Então, aqui você traz muito mais eficiência, você diminui o custo, porque não mais você tem que pagar todos esses intermediários no meio do caminho. Você traz previsibilidade de quando o seu pagamento vai chegar, porque agora não tem mais, né, onde é que tá no meio do caminho. Então, assim, é algo realmente revolucionário, né? E o usuário final nem precisa saber que foi usado stablecoin, porque ele mandou o dinheiro lá e pronto. Exatamente, e justamente isso que a gente faz, né? O nosso papel da Conduit é justamente abstrair toda essa complexidade, né, de lidar com stablecoin e toda essa parte de liquidez, tudo isso. Simplesmente o nosso produto é, cliente, empresa, você tem real, precisa fazer um pagamento, qualquer lugar do mundo, a gente vai fazer isso. Eu sempre falo, a stablecoin pra gente é uma ferramenta, certo? Se o cliente, hoje já muitas empresas estão aceitando e querendo pagar em stablecoin. Então, assim, se o cliente quer pagar em stablecoin, ok, perfeito. Então, é mais uma moeda, uma alternativa de moeda. Mas se não, né, simplesmente quer usufruir das eficiências sem ter que, né, realmente entender a complexidade, a gente abstrai isso. Então, exatamente o que você falou. Me dá real e eu faço o pagamento na moeda que você quiser, alavancando dessa nova tecnologia. E aí, nesse sentido, pensando na stablecoin como uma ferramenta, eu fiquei também pensando numa outra coisa, porque a gente tem aqui a maior parte das stablecoins emitidas lastreadas em dólar, né? Inclusive as maiores do Sim. mundo acompanham o dólar, mas como você bem falou, tem ali stablecoins de outras moedas, tem até stablecoin de real, Uhum. né? E aí, como é que fica essa questão para vocês? Como que você enxerga isso primeiro? Porque lógico, tem uma grande concorrência ali, né, de certa forma, porque o dólar é uma das moedas mais fortes do mundo e tudo mais, mas como que você enxerga também a existência de eh, stablecoins de outras moedas e se isso interfere ou beneficia de algum modo o que vocês fazem na Conduit? Perfeito. Bom, o ponto da stablecoin de dólar, assim, no final do dia, o dólar ainda é a moeda global, certo? Então, assim, acho que naturalmente, né, se você, né, quando criaram as primeiras stablecoins, fazia sentido, porque até quando a gente olha um pouco antes de ter stablecoin, países que têm alta inflação, que a moeda desvaloriza, né, diariamente, o que é que acontece? Eles já buscavam trocar a sua moeda local por o dólar, né? Isso assim a gente Uhum. via muito na Argentina, vê muito na E Argentina. até em stablecoins mesmo, né? Exato, e aí esse é o ponto, exato. África também, então assim, a moeda de países onde a moeda local não é forte, eles já tinham esse viés de dólar. A stablecoin veio para facilitar isso. Então, assim, antes, por exemplo, na Argentina, que você recebia seu salário em peso argentino e aí comprava dólar no banco,
hoje você consegue fazer de maneira muito mais simples comprando o stablecoin, né? Então, assim, inclusive a stablecoin realmente nasce com esse caso de uso de você poder ter uma exposição rápida a uma moeda estável, a uma moeda forte, né? Então, essa é a ideia e porque o stablecoin de dólar realmente ganha essa força, né? Eu acho que realmente foi algo natural. Dito isso, acho que assim, é muito de. Uma vez que a gente está vendo os casos de usos sendo evoluindo, de diferentes casos de uso, então quando a gente olha um pouco essa parte de pagamentos globais, a gente vê cada vez mais necessidade também de ter outras stablecoins. Então, assim, um tema que a gente acredita muito é o que a gente fala de câmbio on-chain. Então, você ter, por exemplo, aqui o real, você emite, né, faz o mint de uma stablecoin de real, você faz o swap on-chain, de uma stablecoin de real para uma stablecoin de dólar, e depois você faz o burn e depois você tem dólar lá na ponta, né? Então aqui o ponto é, stablecoins locais já agora tem também um caso de uso, que é ajudar nessa parte de conversão. Então assim, olhando né, vão ter outras stablecoins que vão superar o dólar, é difícil de dizer, e eu acho que aqui é muito realmente um ponto macro e entender, né, como é que a economia global está andando, se, né, especialmente quando a gente olha, por exemplo, para juros, né, hoje, querendo ou não, os juros nos Estados Unidos é maior do que, digamos, os juros na Europa, então, assim, você tendo uma stablecoin de dólar, você consegue ter essa remuneração, versus talvez outras não. Então, assim, acho que é muito mais um tema, né, mais macro de qual realmente, definitivamente a stablecoin dólar teve esse network effect também, porque já era uma moeda muito utilizada. E eu acho que assim, agora é mais de outras moedas, stablecoins locais entrarem no jogo para também criarem novos casos de usos e criarem mais aderência ainda mais a esse mercado, né? Então, que é um pouco do exemplo do câmbio on-chain. Bom, e aí a gente falou muito sobre os benefícios de stablecoins ali para empresas que precisam fazer um pagamento e não ter que usar o Swift e tudo mais, mas até voltando ali atrás, uma coisa que eu falei, por exemplo, quando você vai viajar, é super chato, né, ter toda essa fricção ali para comprar coisas, né? Tanto de brasileiro que gosta de ir para os Estados Unidos, para Miami, comprar em outlet e tem toda essa fricção. Lógico, tem empresas que querem facilitar ali essa questão, mas até falando pessoalmente como uma usuária, não acho que essa questão está 100% resolvida. E aí, conforme você foi falando, eu até fui pensando aqui se, por exemplo, stablecoins não seria um caso de uso até para essas empresas que querem facilitar ali esse processo de câmbio e tudo mais. Como é que funciona isso? Perfeito. É exatamente isso. E é hoje justamente essas fintechs, né? Como a Conduit a gente foca no B2B, a ideia é que a gente é realmente esse provedor de trazer mais eficiência para o fluxo operacional e o fluxo de tesouraria de uma fintech, por exemplo, que oferece cartão em conta global, certo? Então, assim, um cartão que você consegue, hoje existe alguns, né, de euro, dólar, Uhum. então assim, a Conduit é basicamente essa infraestrutura por detrás para a empresa que está oferecendo esse produto na ponta final. Então assim, com certeza isso é algo que assim, cada vez mais nós estamos sendo buscados por esse tipo de empresa para, né, tornar ainda mais eficiente o fluxo deles de tesouraria, certo? Então, alavancando disso e oferecendo na ponta. Além disso, cada vez mais a gente está vendo também empresas que estão criando cartões de débito, de crédito, que já tem stablecoin por detrás, né? Então, assim, por exemplo, você tem um cartão de débito onde o seu saldo fica em stablecoin, mas quando você está numa viagem, por exemplo, na Europa, que você vai comprar em euro, ele faz automaticamente a conversão da stablecoin para euro. E aqui é interessante por quê? Porque você consegue ter o seu patrimônio, né, tendo exposição a dólar, então fazer esse hedge, a sua moeda local, e quando você precisa fazer um pagamento, ele faz essa conversão. Então, com certeza, o mercado está caminhando para isso. A gente está vendo cada dia mais empresas criando, né? Então, empresas criando serviços desse tipo e produtos desse tipo, mas também empresas que talvez vêm do mundo tradicional agora já entendendo que a stablecoin é uma alternativa para fazer ainda mais eficiente toda essa parte. Então, assim,
Acho que concordo com você, né? Quem nunca teve essa fricção de viajar e aí o câmbio alto e taxas altas que você nem tá sabendo direito. E aí, além disso, assim, você quer fazer uma transferência, pagar uma amiga que talvez é uma amiga que não tem conta no banco no Brasil, porque é uma amiga internacional. Então, assim, ainda não é tão simples, mas com certeza a stablecoin está aqui para justamente resolver tudo isso e tornar ainda mais fácil, que a gente não vai precisar nem mais falar sobre isso, né? Vai ser simplesmente, vai estar tudo lá. Acho que para mim a tecnologia realmente traz inovação quando você nem precisa mais explicar Sim. o que é, né? Como a gente viu na internet, né? Todo mundo Uhum. usa a internet e ninguém realmente entende o que é aquele HTTP, como é que funciona, mas usamos. Então, assim, a ideia aqui é que o benefício vá na ponta para o consumidor de uma forma tão abstraída que ele não vai precisar pensar, entender e realmente ter essa barreira de entrada. Então, assim, e o nosso papel na Conduit é justamente isso, né? Trabalhar com empresas que querem trazer essa solução muito mais eficiente na ponta e a gente vai ser o provedor para isso. Certo. A gente está chegando aqui no final do nosso papo, mas tem uma última dúvida. E aí, a pergunta que não quer calar, né? A gente falou muito, você falou, explicou belíssimamente como que é o Swift e até a idade dele, né? E aí a gente pode considerar que ele é o vovozinho ali do mercado financeiro, né? Então, você acredita que, agora fazendo uma pergunta mais ampla de perspectivas sobre esse mercado de stablecoins e de transferências e tudo mais, você acredita que as stablecoins vieram para ficar e que os anos do Swift estão ali meio que contados? Com certeza, com certeza. Isso é. A gente até brinca assim, né? Em 1973, o computador era o tamanho de uma geladeira, né? Hoje o computador cabe no nosso bolso, é o nosso celular. Então, assim, né, algo que foi criado naquele momento, claro, por uma dificuldade de comunicação, né? Como eu já comentei aqui sobre a linguagem de cada país, realmente foi algo complexo que o Swift resolveu, mas de uma forma que acabou criando muita fricção, né? Então, assim, hoje, tendo uma solução que é segura, que é simples, que é escalável, com certeza, a gente acredita que a stablecoin está aqui para substituir o Swift, que é realmente um no-brainer que a gente está encaminhando para isso, com certeza. Certo. E aí agora, para finalizar mesmo, a última pergunta, a gente tem o Momento Mint, que é a pergunta da patrocinadora, a Mint, a nossa plataforma cripto do BTG Pactual. E eu quero saber, emendando um pouco ali o nosso papo sobre stablecoins, o próprio BTG também tem ali a sua própria stablecoin, a gente tem vários bancos emitindo as próprias stablecoins. Quero saber como é que você enxerga esse movimento, que até você vem do mercado tradicional, pode ter sido até uma surpresa ali para você ver bancos emitindo as próprias stablecoins. Bom, a gente já começou um pouco desse caminho, né, com o próprio Drex aqui, né, a CBDC. Então, assim, acho que isso já deu um impulso de alguma forma no mercado né, dos players, dos bancos entrarem para entender o que é essa tecnologia. O BTG realmente, né, um dos pioneiros criando toda a operação Mint, criando o BTG Doll. Então, assim, realmente você vê que o BTG aqui, né, já liderando na parte dos bancos. E, assim, essa é uma pergunta que sempre é feita, né? Vão haver stablecoins de cada banco? Como é que elas vão se comunicar? Acho que, assim, hoje especialmente, né, como é que vai se comunicar e também com uma CBDC que potencialmente a gente vai ter de alguma forma no futuro. Acho que assim, a ideia é muito assim, de todos os players vão entrar de alguma forma. Hoje, realmente, a gente está vendo cada vez mais os players financeiros estão entrando com a stablecoin própria, até porque isso é uma forma de começar a entender como operar no mercado. E aí, acho que o futuro a gente vai evoluir ainda para entender como todas essas stablecoins vão se comunicar. Mas sim, acho que possivelmente cada banco vai ter a sua. Então, quando você tem a sua conta bancária, você vai ter lá uma opção de comprar uma stablecoin para ter uma exposição. E aí, a partir dela, você pode fazer uma transferência para outra stablecoin, seja lá de fora ou para outra operação, para outra instituição financeira por alguma razão. Então, assim, acho que no final vão acabar interagindo entre si e a gente já está vendo esse movimento, como você mesmo disse, de bancos locais já criando as suas.
Certo, muito bom papo. A gente deu para falar bastante coisa aqui. Eu Bastante. espero que quem esteja ouvindo tenha gostado. Eu gostei muito, muito bom ter você aqui. Sempre bem-vinda aqui no nosso podcast. Mas, infelizmente, acabou, né? E aí eu não posso deixar de pedir para vocês que estão ouvindo acessar as matérias no site da Exame, seguir a gente nas redes sociais e também se inscrever no nosso canal, né? E Sofia, se alguém quiser te procurar ou procurar a Conduit, como é que faz? Melhor forma hoje a gente está bem presente no LinkedIn, né? Então podem ir lá buscar Conduit ou Sofia Duesberg. Vamos adorar conversar e entender como podemos trabalhar juntos. Certo, muito obrigada. E é Obrigada a isso. você, foi um convite muito especial. Amei. Obrigada, eu também. E é isso, a gente vai ficando por aqui.